Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui hoje para fazer um videozinho para vocês. Eu vou passar para vocês a minha receita de docinho tradicional e como que eu com uma base consigo fazer mais de um sabor. Vou explicar isso para vocês aqui no vídeo e também vou explicar sobre a forma que eu faço o meu doce, tá? Aqui eu tô usando uma frigideira. Essa frigideira da marca Tramontina é a frigideira que eu mais uso. E ela é totalmente antiaderente, é uma panela de fundo bem grosso. Então, para fazer os doces, eu uso essa panela. Tô usando aqui um leite condensado semi-desnatado. O ideal era que fosse um leite condensado integral, que tenha 8% de gordura. Como essa linha dos integrais está cada vez mais difícil da gente conseguir encontrar, e os com 6% de gordura, ele tem uma concentração de açúcar maior, e a tendência é que quando vai aumentando, diminuindo o percentual de gordura, vai aumentando a quantidade de açúcar, a tendência que aconteça com os doces é cristalização. A cristalização dos doces, ela acontece muito por conta da quantidade de açúcar que os doces têm. Então, muitas pessoas encontram formas para poder não acontecer essa cristalização. Às vezes colocam glucose, uns colocam farinha de trigo, e não é que isso seja errado, né? Mas você acaba colocando muitas coisas nos doces e acaba mudando a receita original. Nesse caso aqui, o que eu faço, tá? Para que a gente possa ter uma concentração de gordura maior, que é isso que faz com que o leite deixe de ser 6% de gordura, e muitos têm 8%, porque na verdade muitos não, né? Agora menos, tem 8%, agora a maioria são 6%, e você encontra no mercado com 4%, com 2,5% de gordura. Por isso que é importante você ler as embalagens, porque isso tem que estar escrito na embalagem, tá? Então, se você vai comprar, por exemplo, um que tem 6% de gordura, você pode fazer desse jeito que eu vou fazer aqui, que você não vai ter problema de cristalização, e isso eu garanto pra vocês, tá? Sem necessidade de colocar margarina, nada disso, nem manteiga, tá bom? Então, uma caixinha de leite condensado, eu vou colocar a medida de 2 caixinhas de creme de leite, ou a mesma medida do leite condensado. Ou seja, se a gente coloca 395 gramas de leite condensado, eu tenho que colocar a mesma quantidade de creme de leite. Creme de leite. Observem as embalagens, porque a maioria agora também teve alteração. Colocaram como mistura, né? Então, quando ele entra como mistura, a quantidade de gordura dele diminuiu. Aqui tem 17% de gordura. Entre 17% e 20% é aceitável. Menos do que isso, você começa a diminuir a quantidade de gordura do seu doce, e a tendência é que tenha uma quantidade maior de açúcar, e isso faz com que a cristalização venha, tá bom? Então, eu vou colocar 2 medidas aqui de creme de leite, tá? Feito isso, nada mais agora do que só dar aquela misturada. E como o meu doce, ele não é gourmet, o meu doce, ele é tradicional, eu vou levar ele no fogo exatamente assim. Ah, Daniela, e se seu doce fosse gourmet, o que você faria? Eu manteria a mesma coisa e colocaria aqui um quadradinho de 100 gramas de chocolate nobre branco, tá? Preferencialmente Sicão ou Melkin. Nobre, tá, gente? Não é cobertura fracionada. Estou falando de chocolate nobre. Como a minha base é de um recheio, é de um doce tradicional, eu não tenho essa necessidade de colocar o chocolate nobre aqui, porque é o docinho tradicional. E aí o gourmet tem essa diferenciação para o chocolate, tá bom? Eu vou levar o fogo e eu vou voltar mostrando para vocês os pontos e vou contabilizar mais ou menos o tempo. Ah, porque tem 2 cremes de leite, demora um pouco mais? Demora um pouco mais, porém você tem você contabiliza
um tempo um pouco maior no fogo, mas em contrapartida você tem uma validade muito maior da sua massa, tá bom? Eu volto aqui e vou mostrando pra vocês. Gente, olha, agora tá com 20 minutos de que tô aqui mexendo. Ele tá quase no ponto, tá? Não pode parar de mexer. O fogo é sempre no fogo alto. Não vamos colocar no fogo baixo, porque senão o leite condensado, ele vai começar a cozinhar para virar doce de leite. Então muda um pouco a cor do seu doce, tá? Por esse motivo que é importante manter o fogo alto. Não tá no ponto ainda, mas tá quase. Tá com 20 minutos agora de cozimento. Eu comecei a cozinhar e eu tô contabilizando aqui o tempo. Daqui a pouco, quando estiver mais perto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, agora tá com 27 minutos de cozimento e ele já está no ponto. Olha, eu quero que vocês observem o ponto. O ponto é esse aqui, é chamado ponto Moisés. A gente puxa e ele não abre. Eu vou desligar aqui o meu fogo, vou continuar mexendo mais um pouquinho, tá? Até ele diminuir um pouco a temperatura. E aí, nesse momento, eu vou voltar com ele lá pra bancada pra gente dar continuidade. Mas o ponto é exatamente esse aqui, ó. A gente vai puxar e o nosso doce, ele não vai juntar ou ele vai demorar muito pra voltar e ele vai voltar bem lentamente, tá? Outra coisa também é quando a gente levanta a espátula aí, ó. Ele simplesmente não cai, tá? Ou cai demorando bastante pra cair. Como a gente ainda não fez a saborização, ele ainda vai endurecer mais quando eu colocar o que vai saborizar o meu recheio, o meu doce. E é por isso que eu preciso trabalhar com ele ainda quente. Vamos para a bancada. Ó, gente, vamos lá. Aqui tá meu doce, já. Vou pesar para ver quanto deu. Ele ainda tá quente, é isso que a gente quer. A gente quer ele ainda morno, não posso esperar ele esfriar nesse momento. Para poder ver aqui quanto que vai dar de massa. O bom dessa panela é justamente isso aqui, ó. Não sobra nada. Ela tira tudo, tá? Deu exatamente 498 gramas de massa. Então, eu vou dividir essa massa. 498 dividido por 2 vai dar mais ou menos 250 gramas em cada coisa. Então, eu tenho um outro aqui que é com o mesmo tamanho. Então, eu vou tirar daqui, ó. Ó. 254, tá bom, tudo bem. É aceitável, tá? Aí, agora eu já tenho aqui as minhas massas praticamente prontas. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou saborizar. Aqui, eu vou colocar, nesse aqui, 50 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. E é isso que vai aqui. E com ele ainda quente, observa que ele tá quente, eu acabei de tirar do fogo. Eu vou vir mexendo aqui, ó. E incorporando isso aqui tudo no meu doce. E é importante mexer bem, pra não ficar nenhum gruminho, nada. Pode colocar menos chocolate se quiser, pode, mas eu gosto dele bem pretinho e gosto dele assim, bem forte o sabor do chocolate, tá? E ele ainda tá super quente, ainda tô sentindo o calor subindo. E é isso que a gente quer, tá? Não pode esperar esfriar, porque se esperar esfriar, você não vai conseguir fazer isso que eu tô fazendo, tá bom? E observa que ele não perde o ponto, ó. Ele continua firme pra caramba. E tá bem firme, mas ainda tá quente. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais firme ainda, tá? E aí, agora, eu vou pegar o outro. E o outro, eu vou colocar 30 gramas de coco ralado. E aqui eu tenho coco ralado em flocos grossos. E o mesmo processo que eu fiz lá, eu vou fazer aqui.
Esse aqui a gente sente menos resistência para poder mexer, justamente por quê? Porque o chocolate em pó, por ser um pó, ele acaba fazendo com que a massa fique mais firme, mais rápido, tá? Então, estão aqui os meus 2 doces, deu 250 gramas aproximadamente em cada um. Então, aqui, se você for fazer, como que você vai saber quanto isso vai te render? Vai depender muito do tamanho do brigadeiro que você vai fazer. É aceitável fazer brigadeiros de 10 gramas, 12 gramas, 15 gramas e 20 gramas. Isso vai depender muito de como você vende, né? Em qual é a forma que você vende. Se você vende a unidade, se você vende isso em kit, se você vende isso cento. Então vai depender muito de como é que você negocia isso com o seu cliente, tá? Lembrando que os brigadeiros são pesados antes de serem confeitados. E depois de serem confeitados, ele tem um reajuste no peso. Então você pode negociar isso com o seu cliente. Outra coisa que vocês sempre me perguntam, por quanto você pode vender? Gente, pega e faz o cálculo para vocês poderem levar em consideração que nós gastamos aproximadamente 30 minutos de cozimento. Então, gastamos 1 leite condensado, 2 cremes de leite, a medida da quantidade dos ingredientes eu coloquei. Então, você precisa levar isso tudo em consideração, somar tudo, colocar sua mão de obra, o tempo mexendo no fogão, tudo isso tem que ser contabilizado. Outra coisa que vocês também sempre me perguntam, qual é a validade? Gente, fazendo dessa forma, com 2 leites condensados, esse doce me dura aproximadamente 15 dias bem armazenado na geladeira. Qual é a forma de armazenamento correta? Fez o doce, o ideal é você tirar ele dessa posição aqui e colocar ele no plástico filme. Só que como esses doces eles vão embora hoje, vou enrolar eles ainda hoje, eu não preciso colocar no plástico filme, mas vocês podem colocar no plástico filme e vedar muito bem o doce. O doce não pode ficar com nenhum buraquinho em contato com o ar dentro da geladeira, porque é isso que resseca o doce dentro da geladeira, tá? Sobre congelamento e descongelamento, posso congelar a minha massa? Pode. Você pode congelar a sua massa dessa forma, você pode já congelar ele enrolado, o que for mais conveniente para você. O que você precisa nunca deixar de fazer e sempre fazer muito bem é vedar muito bem o seu brigadeiro. Não deixar ele ter contato com nenhuma partículazinha de ar, porque são as partículas de ar que ressecam o seu brigadeiro, tá? Isso aqui, o que eu estou fazendo, não é o ideal, porque, como eu falei agora há pouco, isso vai embora hoje. Eu só não vou enrolar agora, porque ele realmente está quente. Assim que esfriar, eu já vou meter a mão, já vou começar a enrolar. Eu volto para mostrar para vocês o resultado final, depois dele totalmente frio. Mas o que eu quero que vocês saibam é que se vocês forem armazenar isso no congelador, por exemplo, é só tirar daqui de dentro e enrolar muito bem enroladinho no plástico filme. E isso conserva no congelador por mais de 30 dias. A gente vai ter sempre massa de doce pronta. Qual é o processo de descongelamento? Tira do congelador, traz para a temperatura ambiente e aguarda ele retornar sozinho para a temperatura ambiente. Não precisa fazer mais nada. Assim que terminou e voltou para a temperatura ambiente, já pode pegar, enrolar e passar no confeito. Ah, mas já está enrolado. Ótimo, só pegar e passar no confeito. Precisa de manteiga para enrolar? Não precisa de manteiga para enrolar, só passar um pouco de água nas mãos. Ou ativar a gordura do doce. Isso eu explico no próximo vídeo, quando eu voltar enrolando eles para vocês, tá bom? Por enquanto é isso, vou deixar aqui descansando para ele voltar para a temperatura normal. Eu vou colocar na geladeira porque eu preciso agilizar esse processo. Mas se vocês estiverem fazendo com calma, com tranquilidade, pode colocar ele na geladeira, pode botar em temperatura ambiente de um dia para o outro, tá? Eu vou deixar na geladeira por 1 hora só para ele voltar 100%. Daqui a pouco eu volto para enrolar ele, pra gente poder continuar a nossa aula. Beijos! Bom, voltamos agora, pessoal. Deu mais ou menos agora 1h30 que eu terminei de fazer os doces. Se vocês querem ter certeza que o doce está no ponto, o correto é que ele não grude no papel. Então, se você consegue tirar o plástico filme e não grudou o seu doce, isso já significa que o seu doce já está no ponto correto, você tem certeza disso. O que eu quero mostrar para vocês é a cremosidade do doce. Vocês conseguem observar? Olhem. Essa é a cremosidade do meu doce, olha aqui, ó. Tá? É isso que vocês têm que observar. E daqui para enrolar
Umedece a mão, só um minuto. Ó, umedeci a ponta dos meus dedos levemente com água. Minha mão tá úmida. Eu venho aqui na minha colher, tiro a quantidade que eu quero, enrolo. Vou passar aqui no granulado, ó. E vou fazer o boleio final. E aqui tá o meu doce, tá? Vocês estão observando? Conseguem enxergar? Acho que sim, né? Vamos morder? Extremamente cremoso, ó. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês é como ativar a gordura do doce. Se você pegar um doce e ele tiver um pouco ressecado e vocês tiverem dificuldade, ativar a gordura, o ativo do doce é manusear ele algumas vezes até que ele volte a ficar naturalmente brilhante da gordura. Por isso a gordura é tão importante, tá? É isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês coloquem em prática, tá? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar. A mesma coisa eu vou fazer agora com o de coco. Então, pessoal, voltei aqui, ó, só para mostrar para vocês o resultado final. Aqui tá os nossos 30 brigadeiros, ó, sendo 15 brigadeiros e 15 beijinhos, nossos docinhos, já estão prontos. E agora eu vou passar o plástico filme e vou colocar ele no meu kit, tá? Ele faz parte do meu kit, então ele vai já pro cliente dessa forma. E eu fiz questão aqui de mostrar pra vocês uma parte que eu pulei do vídeo, que é uma parte importante, que é pesar os nossos doces. O ideal é que vocês pesem os doces. Eu geralmente peso depois que coloco o confeito. Então, o meu doce, ele sai aproximadamente 15 gramas. Então, aquela massa que eu fiz, ela vai dar pra fazer 30 doces. Na verdade, 34 doces aproximadamente. Foi exatamente isso que rendeu, tá? Ainda sobrou um pouco de massa. E é isso, eu espero que vocês tenham tirado bom proveito. A aula vai ficar salva aqui no YouTube, quem puder compartilhar, ajudar a compartilhar. Se você ainda não, se você curtiu, curte o canal, se inscreve. Já tem bastante tempo que eu não posto nada, mas eu vou tentar postar com mais frequência pra vocês. E se puder marcar alguém que você acha que precisa e compartilhar esse vídeo, vai ser bom pra mim, tá bom? Eu agradeço mais uma vez todo mundo que esteve aqui e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo na caixa de mensagens que o YouTube me notifica e, sendo possível, eu respondo vocês, tá bom? Beijo, obrigada!